Há pouco mais de um mês, a Nicarágua passou a ocupar manchetes em jornais de todo o mundo. E mais uma vez, não eram boas as notícias vindas daquele pequeno país da América Central. Agora, não era um terremoto como que em 72 destruiu Manágua. Pior, a Nicarágua estava sendo assolada pela guerra civil. Uma guerra cruel que já matou pelo menos 5.000 pessoas e deixou desabrigadas outras 600.000. Números alarmantes para um país de pouco mais de 2 milhões de habitantes. E uma guerra da qual todos os nicaragüenses participam. De um lado, os guerrilheiros sandinistas, políticos de todas as tendências, empresários, a igreja e o povo. De outro, o presidente Anastácio Somoza, terceiro da dinastia fundada por seu pai em 1936 a ocupar a presidência, e os soldados da Guarda Nacional. O Globo Repórter desta noite vai contar a história dessa guerra, suas origens, seus principais momentos. E vai mostrar quem são e o que querem os adversários dos Somoza. E quem são e o que querem os Somoza, uma das famílias mais ricas do mundo e que controla com mão de ferro um dos países mais pobres da América. No dia 23 do mês passado, o mundo inteiro assistiu horrorizado ao assassinato do jornalista Bill Stewart da rede de televisão norte-americana ABC. O criminoso era um soldado da Guarda Nacional da Nicarágua e o seu crime deixou bem claro para o mundo que o regime de Anastácio Somoza estava vivendo seu momento de desespero e que a violência atingia níveis insuportáveis na Nicarágua. O repórter Sérgio Mota Mello estava na Nicarágua quando Bill Stewart foi assassinado. Sérgio estava cobrindo o conflito como correspondente da Rede Globo. Cenas como essa acontecem todos os dias na Nicarágua de hoje. Aliás, podem estar acontecendo agora, nesse momento. Só que nem sempre essas cenas são filmadas e nem sempre elas acontecem com um repórter americano. Eu estava em Manágua no dia que o Bill Stewart foi barbaramente assassinado. Me lembro da hora, do momento em que o corpo dele chegou ao hotel. E toda vez que eu vejo essa cena e toda vez que eu me lembro daquele momento, eu consigo imaginar tudo que o Bill viveu momentos antes de ser assassinado. Porque eu senti coisas parecidas. Eu não fui diretamente ameaçado por um soldado da guarda, mas várias vezes aconteceram situações em que nós fomos metralhados por aviões da Força da Guarda Nacional do General Somoza, e uma outra vez que nós tivemos que ficar quase 2 horas dentro de uma casa de tábuas sob fogo cerrado entre os sandinistas e a Guarda Nacional. A gente sabia que se aquelas balas chegassem até a casa, elas atravessariam as paredes finas de tábua e nos atingiriam. O que torna essa guerra ainda mais dramática é que ela é uma guerra praticamente sem prisioneiros, com exceção de alguns soldados da Guarda Nacional mantidos cercados pelos sandinistas. Mas os guerrilheiros, geralmente, quando caem nas mãos da Guarda Nacional, ou eles são torturados até a morte, ou então são imediatamente executados, como é o caso de 8 jovens guerrilheiros que, quando a gente estava lá em Manágua, foram capturados por um pelotão da Guarda. O pelotão da Guarda imediatamente fuzilou os 8 rapazes na frente de uma equipe da televisão alemã. O problema da guerra é que a própria morte não é respeitada na Nicarágua. Os enterros das pessoas mortas durante os combates têm que carregar bandeiras brancas para poderem trafegar na cidade. Mesmo isso é um privilégio, porque na maioria das pessoas, as vítimas dessa guerra, ou são enterradas em valas comuns, ou então seus corpos são incendiados
no próprio local onde eles tombaram. Para quem continua vivo, o pior dessa guerra é que não há segurança nem mesmo fora dos campos de batalha. O filho dessa mulher, por exemplo, um jovem universitário de 23 anos, foi preso por um pelotão da Guarda Nacional na casa dela e levado para uma outra casa perto, onde ele foi torturado e durante umas 6 horas mais ou menos. A mãe ficou fora ouvindo os gemidos do filho. Depois viu-o sair, amarrado, amordaçado e com os olhos vendados. Ele foi para um lugar desconhecido nessa noite e essa foi a última vez que ela viu o filho dela. No dia seguinte, ela viu a foto dele publicada no jornal do general Somoza, e com ele vestindo uma roupa de guerrilheiro totalmente diferente da calça ali, dos tênis que ele estava usando quando foi preso, e com uma legenda dizendo que ele tinha sido morto como guerrilheiro. O problema todo é que para a Guarda Nacional, hoje em dia na Nicarágua, todo civil entre 12 e 60 anos é considerado um guerrilheiro sem máscara, o que de uma certa maneira corresponde à verdade. Uma coisa impressionante nessa insurreição armada na Nicarágua foi o apoio popular aos guerrilheiros sandinistas. Nós vimos e ficamos muito impressionados em Manágua dezenas de mulheres, jovens, crianças e velhos de todas as idades ajudando os sandinistas a erguerem barricadas com pedras e paralelepípedos nas zonas ocupadas, dos bairros ocupados pelos guerrilheiros. Além disso, os guerrilheiros recebiam alimentos, serviço médico e, inclusive, refúgio da população, que os protegia de uma certa forma dos ataques da Guarda Nacional. Além do verdadeiro ódio nacional contra o general Somoza, o que explica esse apoio popular é o fato de que o processo político da Nicarágua se radicalizou de uma maneira tal que hoje é muito difícil se estabelecer uma divisão entre guerrilheiros e não guerrilheiros no país contaminado pela guerra. Em setembro do ano passado, por exemplo, quando houve a primeira ofensiva guerrilheira, os sandinistas foram derrotados pela Guarda Nacional e expulsos das várias cidades que ocuparam. Mas quando eles se retiraram, eles levaram junto com eles muitos jovens que aderiram ao movimento e foram para as montanhas onde receberam treinamento militar. Além do apoio popular que aumentou, houve várias diferenças estratégicas entre as ações sandinistas de setembro e essa agora chamada de ofensiva final. Uma dessas diferenças mais importantes foi a insurreição armada em Manágua, a capital, onde ninguém esperava um levante guerrilheiro, a começar pelo próprio general Somoza. Uma das razões era o fato de a cidade ter sido muito destruída por um terremoto que aconteceu em dezembro de 1972. Mas a ocupação dos guerrilheiros em Manágua manteve as tropas de elite da Guarda Nacional combatendo os sandinistas durante muito tempo, ocupadas nesse combate e deixando que os guerrilheiros continuassem fustigando e atacando, ocupando outras cidades como León, Matagalpa, Massaia, Chinandega, Esteli, Jinotep e várias outras. Ao mesmo tempo, vindo do sul, então, o que também foi uma coisa inédita, os guerrilheiros avançavam rumo a Rivas, numa guerra convencional, uma guerra de ocupação mesmo de territórios, até chegar à cidade de Rivas, que foi escolhida pelos guerrilheiros como sede, como capital do seu governo provisório. Mas falar sobre táticas militares ou fazer comentários sobre a guerra é muito mais fácil do que descrever os horrores dessa guerra da Nicarágua. Nós convivemos com esse quadro durante 23 dias. Em Manágua, por exemplo, a cidade chegou a um ponto tal, a deterioração da cidade, da capital, chegou a um ponto tal que já não existia água, já não existia comida. Os centros de refugiados estavam abarrotados de pessoas que viviam na maior promiscuidade. E também estavam empelotados os hospitais da Cruz Vermelha, onde as pessoas não podiam ser atendidas, os médicos não davam conta dos feridos. Nós vimos, por exemplo, um dia uma mulher ferida no peito por uma bala perdida num desses tiroteios que acontecem todos os dias, a meia hora na Nicarágua. E ela chegou nesse hospital e morreu 10 minutos depois,
sem sequer chegar a ser atendida pelos médicos. Uma coisa muito dramática, tão dramática que o próprio bispo, o arcebispo de Manágua, Dom Ovando e Bravo, chega a dizer que essa guerra, dramas dessa guerra, são muito maiores do que os dramas do terremoto de 1972. La situación que está viviendo Nicaragua es una situación terrible. El terremoto que destruyó nuestra ciudad capital no puede compararse con la situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua. A seguir, as tragédias que marcaram o País do Sol, o início da dinastia Somoza, a fabulosa fortuna de Tatito Somoza.